Meus irmãos, nessa noite está conosco mais uma vez o reverendo Marcos André, ministro da Igreja Presbiteriana em Brotas, na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Ele, nessa oportunidade, está acompanhado da sua esposa, de sua família. Para nós é uma alegria muito grande e eu quero orar agora, nesse momento, pela sua instrumentalidade, visto que ele hoje nos pregará a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por todo este culto que até aqui foi realizado. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor possa usar grandemente o pregador para a nossa instrução, nossa exortação, nossa consolação, para todos os propósitos, ó Deus santos, que estão, ó Deus, revelados na Tua palavra. Que ele seja um instrumento valoroso, Senhor, da Tua parte, e que em nome de Jesus possamos sair daqui mais dedicados, santos e mais consagrados a Ti. É assim que nós te pedimos. Tudo, ó Deus, que seja assim da Tua vontade. Amém. Amém, Senhor. Pastor, que Deus muito te use e te abençoe na ministração da palavra do Senhor. Está aqui já. Muito bem. Deus abençoe, pastor. Eu vou abrir aqui para o senhor, tá? Boa noite, irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É com alegria que nós voltamos aqui à igreja, terceira vez que temos o privilégio dado pelo Senhor de participar no culto aqui com vocês e ministrar a palavra do Senhor. O meu desejo é que eu possa ser fiel na transmissão dessa mensagem, que nós sejamos edificados e que também pecadores se arrependam dos seus pecados e recebam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu quero, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, dizer que nós, como seres humanos, em pleno século XXI, nós vivemos aquilo que é chamado de colapso da autossuficiência. Já pensaram no que é isso? Ou seja, há um momento exato em que a técnica que nós adquirimos com o passar do tempo, a experiência, o intelecto e até a moralidade, elas faltam diante de um abismo no qual nós nos encontramos. É como se estivéssemos à beira de um precipício e mais meio passo, não é nem um passo, meio passo, nós iríamos sucumbir a um grande abismo e fatalmente seríamos levados à morte. Momentos como esse, em que nós nos desesperamos da própria vida. E tem muitos que terminam enfrentando isso no seu dia a dia. E chegam àquele momento crucial, no qual se perguntam: o que é a vida? Para que vale a vida? Eu devo lutar ou não lutar? Eu devo desistir? Eu não tenho mais forças? Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi, toda a técnica que eu desenvolvi, na verdade, parece-me que são absolutamente desprezíveis diante daquilo que a gente se encontra.
Pois bem, é mais ou menos por esse caminho que eu quero abordar com vocês nessa noite um tema muito interessante a partir da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Assim nos diz o texto. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando a vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, uma palavra maravilhosa que nos fala a respeito das nossas lutas. E nós temos essas lutas diariamente, Senhor. Somos humanos, embora ainda pecadores, nós somos pecadores redimidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós queremos te pedir que nós sejamos exortados nessa noite, que nós sejamos também consolados e assim possamos viver para a honra e para a glória do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós a conhecemos assim, mas possivelmente não foi a segunda epístola que Paulo escreveu àquela igreja, muito possivelmente. Nós conhecemos duas apenas, mas se você lembra da primeira epístola aos Coríntios, Paulo desenvolve seu raciocínio ali, falando àqueles irmãos, dizendo que já tinha escrevido para eles sobre determinado assunto. Então, existia uma carta anterior à primeira. E existiu também uma carta que alguns denominam de carta severa, que aconteceu entre a primeira epístola que nós conhecemos e essa segunda epístola, que é a chamada carta severa, no qual o apóstolo traz fortes exortações àquela igreja para que ela pudesse caminhar de conformidade com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Portanto, nós estamos aqui diante de uma carta que tem uma conotação inteiramente diferente da primeira epístola. A primeira epístola, Paulo tratou de diversos problemas que existiam naquela igreja. Partidos políticos, lembram? Haviam pelo menos 4. Havia aqueles que eram de Paulo, de Cefas, de Apolo, e havia aqueles que eram mais santos, e nós somos de Cristo. Então, 4 correntes, 4 partidos que existiam no meio da igreja, e isso não agradava o Senhor da igreja. E Paulo escreve, então, para exortá-los com relação a isso, mas há algumas outras coisas que eles precisavam levar em consideração. Então, Paulo vai trazer uma carta muito densa, cujo foco está na doutrina e na ordem que aquela igreja deveria seguir, deveria se portar naquele período. Paulo também escreve para corrigir diversos erros, como já vimos, não só de partidarismo dentro da igreja, mas havia casos que irmãos na igreja levavam outros irmãos às barras dos tribunais. E Paulo então escreve dizendo, olha, isso está errado. Como é que você vai submeter um litígio entre irmãos a uma esfera que não seja a esfera eclesiástica, mas você leva para a esfera comum? Então isso também estava acontecendo. A imoralidade, que pensar da imoralidade? No meio da igreja existia uma imoralidade tal que Paulo diz que nem entre os gentios se nomeia, no qual alguém mantinha uma relação incestuosa com a sua madrasta, ou seja, com a esposa do seu pai. Então era algo abominável diante de Deus, o pecado estava ali. Além de tantas outras coisas, existia também a ideia de que eles se achavam autossuficientes para resolverem a todas as questões, e como que eles nobavam não só o apóstolo Paulo, mas aos apóstolos de uma forma geral. Surgiam então no meio da igreja falsos mestres, falsos profetas, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. E Paulo escreve para dizer que elas estão erradas. Ele também trata da questão de culto, ele fala a respeito do casamento, ele fala a questão dos dons espirituais, e ele encerra a primeira epístola de forma maravilhosa com o capítulo 15, né? Na verdade, o encerramento é 16, mas o capítulo 15 dessa epístola é maravilhoso, que nos fala do núcleo do Evangelho, escrito nos versículos 4 e 5, acredito que isso, quando ele diz, porque eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado,
mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas não apenas isso, ele vai falar a respeito da ressurreição. E ele vai como que escrever para alguns irmãos que estavam dentro da igreja e que descriam na ressurreição do corpo. Talvez uma grande influência dos saduceus, que era uma seita judaica, que dizia que não cria na ressurreição dos mortos de Jesus. Por certo, teve muitas dificuldades com esse grupo que estava no entorno de Jesus, querendo complicar o ministério de Jesus, e Paulo também estava encontrando ali na igreja de Corinto. Então, é algo interessante que ele traz ali, dizendo que Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, ou seja, a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Mas agora nós estamos diante de uma outra epístola, e nós vamos considerá-la sendo a segunda, porque é essa cronologia do cânon sagrado. Nós não sabemos essas duas outras epístolas, né? Elas não podem ser consideradas inspiradas, porque elas não foram preservadas. Mas essas duas nós temos. Então, nessa segunda carta, você consegue ver uma grande diferença no estilo do apóstolo, no seu estado de ânimo. Se na primeira epístola era algo maravilhoso, no qual ele falava sobre a vitória contra a morte, vitória contra a corrupção. Lembram? Ele dizia, é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, ele vai fazer isso de forma maravilhosa, e ele tinha uma plena consciência, não é? E isso você vai conjugar com o que ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 18, quando ele nos fala sobre a segunda vinda de Jesus. E o sentimento que passa quando você lê é que Paulo está dizendo assim, eu vou ver isso. Porque ele diz assim, nós, os que ficarmos vivos até a morte de Cristo. Então, era como se Paulo tivesse plena convicção de que ele veria esse momento. Então, é uma carta, de certa forma, triunfalista. Paulo está muito otimista, mas na segunda epístola, o foco não está nessas coisas, mas sim na fraqueza. Paulo vai abordar coisas interessantíssimas, como, por exemplo, no capítulo 4, quando ele vai tratar daqueles paradoxos, né, que ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, mais uma vez, Paulo está falando de algo que está dentro do seu coração. É como se a sua alma, o seu coração estivesse sangrando por dificuldades que ele está enfrentando. Então, a carta tem como foco a fraqueza de Paulo. Mas ele não escreve somente para falar da sua fraqueza, mas ele escreve também para falar do consolo que ele recebe de Deus na fraqueza. Então, parece-me aqui que Paulo está em uma vulnerabilidade extrema, completamente indefeso. Inclusive, pessoas que haviam sido convertidos, trazidos ao Evangelho através da pregação do apóstolo, estavam como que se levantando contra ele, contra a sua autoridade apostólica, inclusive questionando a sua apostolicidade. Um dos motivos dessa carta é exatamente defender isso. Então, aquilo, por certo, doía no coração do apóstolo. O seu coração sangrava.
enquanto ele escrevia essa epístola, na qual ele podia expressar os sofrimentos que ele sofrera no passado, estava sofrendo e ainda sofreria por conta de Cristo. Então, o que nós podemos ver aqui, meus queridos irmãos, em primeiro momento, é que a glória divina, ela interrompe a glória do homem. Enquanto a ênfase dos homens muitas vezes é dada na sua própria força, no seu próprio entendimento, Paulo escreve essa epístola dizendo, olha, é na fraqueza que o poder de Deus se revela. E ele vai tratar isso um pouco mais adiante. Mas é quando nós encontramos aqui aquilo que alguns teólogos vão chamar do paradigma da teologia da cruz. O paradigma da teologia da cruz. E qual é ela, senão que o poder de Deus não se manifesta na ausência de fraqueza, mas precisamente através dela, é na fraqueza. Diferentemente do que pregam os adeptos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, de que Deus nos livrará, lendo inclusive o Salmo 91, né? Que nós lemos hoje, né? Alguns deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa, nos estabelecimentos comerciais, como que dizendo assim, mal nenhum chegará à tua tenda. Não, Deus não prometeu nos livrar do mal, mas Ele prometeu nos livrar no mal. Ou seja, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que nada somos diante de Deus e que precisamos dEle. Então é através dessa fraqueza que Deus nos fortalece, pela sua palavra, pelo seu poder. Então, Paulo descreve aqui, se você observar o que ele vem tratando, da angústia que ele vinha sofrendo, o sofrimento, não foi apenas um acidente histórico que aconteceu com Paulo na Ásia. É interessante que quando Paulo escreve essa segunda epístola, muito possivelmente ele estava na cidade de Éfeso. Foi a igreja que ele mais passou tempo, possivelmente 3 anos ali. Mas ele sofreu muito com as perseguições daquela igreja, como ele sofreu também quando em Filipos, na chegada do evangelho na Europa, na conversão de Lídia, a primeira conversão na Europa. Então Paulo havia sofrido, mas ele vai dizer que esse sofrimento todo que ele passou na Ásia, isso não foi por acidente, mas era sim uma estratégia de Deus para mostrar que a autossuficiência humana, ela vai colapsar em algum momento, ela vai ruir, ela vai ser completamente destruída. E eu quero então pensar um pouquinho sobre esse tema, consolados para consolar. E eu quero trabalhar aqui, nesse texto, 3 verbos importantes, no meu ponto de vista. Tem diversos verbos aqui, nesses 11 versículos, diversos verbos, mas eu quero me focar em 3 deles. O primeiro deles é o verbo sofrer. Eu vou inverter um pouco a ordem e vou tratar primeiro sobre sofrimento, depois eu vou falar sobre consolo ou consolar, em terceiro lugar, livrar, que vai exatamente falar da soberania de Deus. No primeiro momento, esse sofrer que aflige o homem é exatamente a demonstração da vulnerabilidade do ser humano. O homem natural, ele se confia nas suas forças, na sua amizade, no seu dinheiro, na sua sabedoria,
e isso é loucura. A segunda coisa, o verbo consolar, nos vai falar a respeito da graça de Deus que intervém quando nós estamos no sofrimento. Nunca estamos sós, nunca estaremos sós. Semana passada, eu fui chamado para atender uma jovem que tentou dar fim à sua vida. Ela estava internada, estava no hospital, na emergência, e nós fomos lá para conversar com ela, o que era que tinha acontecido, e ela falava exatamente dessa solidão. E ela precisava, então, urgentemente entender a graça de Deus que intervém em momentos que a gente pensa que está sozinho, mas não está. E o último, o livrar, que é exatamente a soberania final de Deus. Esses são movimentos que nos falam sobre essa questão. Então, eu quero, em primeiro lugar, pensar sobre esse sofrimento, sofrer por Cristo. Nós vivemos cercados, meus irmãos, pelo mundo, nós estamos no mundo. Interessante verificar que no capítulo 17 do Evangelho de João, quando da oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo, intercedendo por nós, diz: Senhor, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, nós estamos, meus irmãos, no mundo, vivemos no mundo, embora não pertençamos a Ele. Também, claro, há irmãos que parecem que esquecem disso e vivem juntos e misturados com os perversos, com os ímpios, com os maus, fazendo todo tipo de coisa contra a vontade de Deus. Mas isso não é o normal. O normal é nós estarmos sendo submetidos a uma pressão, uma força externa, buscando nos esmagar naquilo que nós cremos. Viralizou essa semana na internet uma postagem no Instagram, não sei quantos vocês chegaram a ver, mas uma cantora gospel famosa chamada Fernanda Brum, acho que vocês conhecem, ela aceitou o desafio de ir para a Cova dos Leões, né? E foi participar de um programa da rede estatal de televisão do governo, com uma esquerdista entrevistando-a e tentando-a desmoralizar diante de toda a assistência. E aqui para nós ela saiu muito bem no que ela disse. Mas isso é a realidade, meus irmãos, no nosso trabalho. Eu falo isso porque eu já fui funcionário de fábrica, de comércio, de banco, já fui microempresário. Então, eu sei como o mundo age para nos sufocar, para atrair para si, principalmente nesse modo de vida daquilo que é conhecido como sendo politicamente correto. É uma coisa diabólica essa agenda 2030 da ONU, né? Então, são pressões que vêm contra nós para que nós nos desviemos da palavra do Senhor, e isso termina nos causando sofrimento, porque nós resistimos e somos discriminados, somos colocados à parte. E se há pressão, então, acontece também o esgotamento. O esgotamento, que é o fim do fôlego humano. Imagina você dar um mergulho em um açude ou um rio, um mar profundo, e você dá aquele mergulho bem profundo, e quando você tenta voltar, você está como que sem ar. Você se esgota com aquilo. Pois bem, é isso que o mundo tem feito também sobre nós, nesse momento de sofrimento.
E nós sabemos que, além de todas essas coisas, há os resquícios ou o ônus do pecado de Adão. Nós vivemos em uma terra caída, que está sob a ira de Deus. Então, tudo isso se junta e como que nos esmaga. Como disse o apóstolo no versículo 8, desesperamos da própria vida. Por isso, muitos que não têm essa firmeza em Cristo atentam contra a própria vida, achando que poderão se livrar do problema, esquecendo que vão gerar um problema ainda maior. Mas o desespero é tão grande. Essas pessoas não têm a âncora da fé colocada em Deus e na sua palavra revelada, e por não terem essa âncora, elas sucumbem. Desprezam que até no sofrimento Deus está presente. Fico pensando como é que Tiago escreve a sua epístola dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já pararam para pensar sobre isso? Irmãos, o sofrimento ele existe como sendo uma âncora de Deus para nos conduzir para Ele. Para Ele. Então, a ideia aqui é de que você está pressionado, esmagado. E quando Paulo se refere aos fatos acontecidos com ele na Ásia, ele está falando numa ação que aconteceu no passado, que aponta para eventos concretos e traumáticos que aconteceram com ele, mas que eram passados, mas apontavam para o sofrimento da cruz e o sofrimento daqueles que querem viver para a honra e para a glória de Deus. Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Somos atribulados, meus irmãos, a dor. Ela não é autoproduzida, a não ser por pessoas que estão completamente fora de si. Pessoas que se automutilam, achando que aquela dor que elas vão sentir vai suplantar a dor do vazio que elas têm na alma. É assim que elas se sentem? Mas a segunda coisa que nós queremos destacar nesse texto, além do sofrimento, nós não podemos parar só nele, é o fato de que nós somos consolados por Cristo. Agora nós consolamos. Se no sofrimento você tinha a chamada teologia da cruz, do sofrimento, você vai ter agora a teologia da paráclesis. A ideia de paráclesis é a ideia que nos é dada pelo próprio Espírito Santo, paráclito, aquele que está ao lado, aquele que consola. Então, o crente, quando passa nessa situação toda, ele não é como se ele estivesse anestesiado. Crente sofre, viu? E sofre muito. Nós não estamos isentos de sofrimentos. Mas mesmo quando o sofrimento vem, dói. Dói. Eu passei 123 dias afastado das minhas funções pastorais, por enfermidade. Dói. Mas, ao buscarmos esse consolo em Cristo, nós não somos alienados da realidade.
Nem estamos à busca apenas de um paliativo qualquer. Não. Nós fazemos isso porque cremos em Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, se por um lado essa ideia não é de uma anestesia emocional, não é uma alienação da realidade, da dor que está sentindo, na verdade é uma presença sustentadora do Espírito Santo de Deus, que só acontece na vida daqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Daqueles que entenderam que são pecadores. E que se assim permanecessem, iriam para o inferno. Mas eles foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Isso então, meus irmãos, é que nos dá sustentação para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Por isso Paulo vai expressar-se dessa forma: o Pai das misericórdias. Ele entra na arena da dor. Ele entra naquela área que só você sabe. O mais profundo dessa dor que você sente aí. Agora, pense aqui comigo, ele não faz isso para apagar a dor que você está sentindo. Mas ele vai habitar com você na dor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não tinha uma vida boa, não, meus irmãos. Paulo sofreu muito. Por isso Paulo podia dizer, devido ao que ele sofreu em Filipos, quando ele foi preso ali, naquela noite chicoteado, ele sofreu tanto ali, que ele poderia dizer, como ele diz em outras ocasiões: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eram sofrimentos reais, mas que, conquanto eles estavam ali sofrendo, Paulo e Silas no cárcere, cantando louvores a Deus, eles estavam, sim, consolados. A dinâmica do consolo, meus irmãos, é exatamente essa. Deus é o agente. A ação de consolar, ela parte de Deus. É Ele quem vem ao nosso encontro, assim como aconteceu no Éden. Quando Adão pecou, comeu do fruto proibido, o fruto que Deus disse que ele não comesse. Deus procura Adão e a sua mulher. Então, sempre Deus toma a iniciativa para buscar o pecador, inclusive nos nossos dias também. Então, essa ação é a ação de Deus, a ação de consolar é um ministério ativo de Deus. E no tempo presente nós podemos ver, porque Paulo fala de um tempo anterior, posterior, uma voz ativa, uma voz passiva. Ele vai falar também num tempo presente de uma ação contínua e ininterrupta contra as lutas, as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu sei que você encontra, você não é diferente de mim. Você enfrenta dificuldades também. Então, enquanto sofrimento, meus irmãos, é um evento que acontece, e às vezes esse evento já passou faz tanto tempo, né? As pessoas carregam aquilo para o resto da vida. Imagina você perder um dedo e ficar lembrando o dedo o tempo todo. O que é que vai adiantar isso? Foi uma coisa que aconteceu no passado. As consequências estão aí.
Mas o evento, o consolo divino, é presente, é eterno, é permanente, nós nos alegramos nele. E a terceira coisa que eu destaco, então, lembra, o primeiro foi sofrer, o segundo foi consolar, consolado para consolar. E o terceiro, agora, consolados, nós somos libertos. Isso é o que é chamado de soteriologia do livramento. Ou seja, havia ou há contra o homem natural uma sentença de morte. Deus falando a Adão no capítulo 2 de Gênesis, vai dizer: não coma, porque no dia que você comer desse fruto, você morrerá. Então, a sentença, ela é definitiva. E por si só, o homem também não pode ser autor do pecado e o autor do livramento do pecado. Essa autoconfiança humana, portanto, está fadada ao fracasso. E se ele permanecer assim, ele vai ser conduzido ao inferno. Mas agora o que é que está diante de nós, meus irmãos? É aquilo que nós chamamos da âncora da esperança. Nossa confiança não está na mudança das circunstâncias, mas naquele que ressuscita ou que ressuscitou dentre os mortos e que ressuscita os mortos. Há um cântico bem antigo que diz assim: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. É assim o cristão verdadeiro, ele tem a sua vida mudada, a sua visão aberta, como se a sua pupila fosse dilatada agora para que ele pudesse ver, contemplar as coisas como realmente são. Usando a expressão do apóstolo Paulo aqui, na segunda epístola aos Coríntios, o véu é tirado. O véu é tirado. E agora nós podemos perceber exatamente aquele que somos. Miseráveis pecadores. Mas quando Paulo fala aqui desse verbo livrar, ele vai utilizar alguns tempos verbais aí, não sei se dá para você perceber. Ele vai falar que ele nos livrou no passado. Ou seja, a memória da fidelidade histórica, o rastro da graça de Deus. Deus já manifestou a sua graça no passado. Então, esse livramento foi algo que aconteceu no tempo e no espaço. Mas não somente do passado, ele também fala sobre o presente, a dimensão presente. Quando mostra a graça cotidiana de Deus sobre as nossas vidas, o sustentador nas águas agitadas do mar que você está navegando hoje em dia. A presença dele dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas há ainda uma perspectiva futura, escatológica, porque ele nos diz também que ele livrará. Ou seja, há uma certeza escatológica, o grito de vitória sobre a morte, quando todas as coisas, enfim, passarem. É como dizem os teólogos, né? Você já é salvo? A melhor pergunta é: já e ainda não. Por quê? Porque, com certeza, objetivamente, Cristo já pagou pelo seu pecado. Subjetivamente, Ele já
trabalhou na sua vida e converteu o seu coração para Ele, você hoje é um crente, então progressivamente você está caminhando para parecer mais com Ele. Mas ainda não, porque tudo isso passará e entrará num estado definitivo quando Cristo nas nuvens voltar com poder e glória, para nós estarmos para sempre com Ele. Então, 3 aplicações aqui práticas. Primeira ação, sofrer. Aplicando para as nossas vidas, já concluindo. A perspectiva nossa é de rejeitar o triunfalismo. Os adeptos da teologia da prosperidade, da confissão positiva e outros mais. A prática é abraçar a dependência. A dor não é um erro de percurso, é uma escola pedagógica. A dor nos ensina. A dor ensina a gemer, né? Mas até o autor da Epístola aos Hebreus nos diz que Jesus foi aperfeiçoado pela dor. A dor é uma escola pedagógica de Deus. Segunda aplicação, consolar. A perspectiva aqui é um imperativo ético e vicário. Na prática, nós fomos consolados, meus irmãos, para consolar. Quantas pessoas estão ao nosso lado, no nosso ambiente de trabalho, entre os amigos, entre os colegas de escola, de faculdade, que estão passando por dificuldades, e você sabe da solução e você não oferece a solução. Você experimentou do remédio, mas você é egoísta, não quer compartilhar com aquela pessoa e ela está se acabando, assim como aconteceu com você no passado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que consolar essa pessoa também. A vocação da igreja, meus irmãos, é ser uma agência que proclama o Evangelho e ser uma comunidade terapêutica de Deus para trabalhar vidas que estão perdidas. E a terceira e última aplicação, a ação livrar. Isso aqui substitui a ansiedade pela confiança. Um dos maiores problemas do nosso mundo, na nossa época, é a ansiedade. E ela atinge também a nós cristãos. Eu estou desenvolvendo um estudo, pastor, exatamente falando, porque a Bíblia fala de alguns pontos de ansiedade. Por exemplo, quando o salmista diz assim que, assim como a sentinela anseia o raiar do dia, a minha alma também tem sede, tem ansiedade do Senhor. Jesus, na última ceia, disse isso: eu tenho desejado ansiosamente. Eu estou fazendo um estudo sobre essa palavra, porque, em alguma medida, a ansiedade, todos nós precisamos, que é aquilo que nos dá a perspectiva da vigilância. Mas, às vezes, nós embarcamos na ansiedade como se nós fôssemos donos do futuro, e nós não somos. Então, o que nós temos que fazer é descansar na sabedoria, na soberania de Deus. Deus nem sempre nos livra da dor, mas sempre nos livra na dor. Vai passar. Mas não só bata nas costas da pessoa e dizendo assim: isso não é nada não. Ela está sofrendo. Mas vai passar. Porque Deus vai agir segundo a vontade dEle. E por isso, de forma maravilhosa, eu quero concluir lendo o versículo 3, que nós já lemos aqui. Veja o que nos diz. Por que que Paulo faz isso? Eu estou voltando aqui. É por isso que, devido ao sofrimento, devido ao consolo, devido à liberdade,
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Que Ele nos abençoe. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos, por esta mensagem tão consoladora e animadora para as nossas vidas. Quero convidar os presbíteros da nossa igreja para que, por favor, venham à frente.